Bom dia. Seguindo aqui com o pessoal gaúcho no palco. Moro em São Paulo, mas sou gaúcha. E confesso para vocês que chegar em Porto Alegre no sábado, que foi quando eu vim agora, foi diferente, porque antes a gente estava acompanhando lá de São Paulo e através da família o que estava rolando aqui. E tem uma coisa que é muito importante. Eu conheço o Vieira, e o Vieira sempre tem um domínio muito grande de tudo que ele fala referente a varejo, um grande conhecimento. E quando eu vi ele relatando as questões do Rio Grande do Sul, que a gente se falou no meio do ano, logo depois das enchentes, sensibilizado, eu juro, eu fiquei um pouco mais insegura, realmente, em virtude de ter visto que ele, que sempre é tão otimista e sempre tem essa clareza tão grande do caminho que vai as coisas, estava fragilizado. Mas acho que foi tudo muito forte. Quem tem parentes e vocês que estão aqui, passou e vamos em frente. A gente vai trazer alguns números que refletem essa mudança, essa recuperação da economia. Algumas categorias, alguns setores sentindo mais, outros menos, mas a gente enxergar o dinheiro que tem na mesa para a gente unir esforços e direcionar nossas ações para alavancar as marcas do Estado, eu acho que é uma ação importante, um dos objetivos da minha apresentação aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, só antes de trazer alguns números de vendas do varejo online, explicar um pouquinho da fonte de dado, né? Qual a metodologia, né? Pô, a Juliana vai trazer umas informações aqui da Neotrust Conf, de onde vêm esses dados, essas informações que podem dizer o que está acontecendo no varejo online. A Conf, a Neotrust, na verdade, é uma empresa de inteligência de mercado, e ela faz parte do ecossistema da Conf, onde tem uma plataforma de trocas e devoluções, onde tem essa empresa, essa unidade de negócio, que é a Neotrust, que é uma empresa de ciência de dados. Então, além da gente ter colaboração com diversos varejos, nós somos uma integradora de dados que tem a informação no momento do checkout. Então, nós sabemos, na verdade, a gente monitora o varejo online naquele momento da compra, do pedido fechado, do checkout, do sellout. Então, hoje, nós transacionamos mais de 2 milhões de pedidos por dia. Esses pedidos todos do e-commerce. Quando esse pedido chega na Neotrust, existe uma inteligência artificial que entende essa oferta e classifica, categoriza ela através de uma árvore de categorização padrão para entender qual é o segmento, qual é a categoria daquele produto. Então, esses dados são coletados através da parceria desses 5 mil varejistas. Com a inteligência artificial, a gente faz essa classificação, essa categorização, e a gente monitora o mercado. Então, por exemplo, na Black Friday, a gente acompanha os resultados dia a dia, porque o online permite isso, né? O online permite esse acompanhamento do que está acontecendo por categoria, numa velocidade maior do que o próprio mundo físico. Então, essa é a nossa fonte de dados, checkout, e-commerce online, e, dessa forma, fazendo esse trabalho de categorização através da inteligência artificial. Então, o primeiro dado que eu trago aqui é a evolução do e-commerce brasileiro. Quando a gente pega dados desde 2022, a gente tem o varejo brasileiro como um todo, tá? 281 bilhões em 2022, 289 em 2023, e a gente tem 328 bilhões em 2024. Então, o e-commerce ele cresce e de forma significativa ano contra ano. Estou falando de todas as categorias aqui. Quando a gente faz um recorte da representatividade do Rio Grande do Sul dentro deste faturamento, a representatividade do Rio Grande do Sul ela cresce. Mesmo esse ano, com a questão das enchentes, a gente tem, em 2022, 5,48% de tudo que gira no e-commerce brasileiro. A gente sai de 2022 para 5,48%, 5,60% em 2023, e a gente caminha aí para terminar 2024 com uma representatividade de 5,9%. Então, o Estado tem uma representatividade diante de uma receita na casa lá dos 300 bilhões que a gente viu no slide anterior. Então, falamos do valor, do tamanho desse mercado, falamos da representatividade do Estado nesse bolo, nesse bolo todo de vendas do online. E quando a gente vê o crescimento do e-commerce
a representatividade do varejo online dentro do varejo como um todo, a gente tem, antes da pandemia, um e-commerce que representava 5%, 7% pós-pandemia da representatividade do varejo como um todo, e a gente chega em 2024 com uma representatividade na casa dos 12%. Por que esse dado é importante? Cada uma das empresas de vocês deve ter lá no total do seu faturamento quanto que vem dos canais online, quanto que vem do canal do mundo físico. Tem muito espaço para crescer nas vendas online, muito espaço mesmo, e é um canal que cresce muito. Então, esse dado mostra o que nós temos para explorar de vendas digitais. Aqui a gente traz um recorte, ali quando está o azulzinho é Brasil, a representatividade por categoria. E o amarelinho, ele é Porto Alegre, mas a gente está falando de Rio Grande do Sul, tá? É as categorias e a sua representatividade no estado. O que a gente percebe aqui? Como a gente está falando de representatividade por faturamento, a gente tem as categorias de eletrodomésticos como as categorias que mais faturam pelo próprio ticket médio e volume de vendas, né? Então, quando a gente vê o e-commerce, sempre foram categorias que giraram muito. Depois, a gente tem moda e acessórios, que tem um ticket médio menor, porém, pela quantidade de varejos que nós temos, muitos são de produtos de moda e acessórios. E aqui no estado tem uma representatividade bem importante essa categoria. A gente percebe que tem uma característica aqui no estado de uma representatividade maior em moda e acessórios do que o resto do Brasil. Porém, a gente percebe que no resto do Brasil, quando a gente olha pet e saúde, são categorias que no Brasil estão ganhando uma representatividade maior do que no estado. Como se o público que está fora do Rio Grande do Sul estivesse comprando mais produtos de pet, de uma forma mais recorrente, fora do Brasil, na representatividade dessa cesta, de todas essas categorias, e também de saúde, que entra aqui a parte de remédios, entra até questões de higiene, entra nessa categoria de saúde. Então, a gente mantém as principais categorias: eletrodoméstico, moda e acessórios, telefonia. Telefonia, a gente vê aqui uma menor representatividade, mas é um setor que ele vem tendo quedas na sua representatividade, até porque as tecnologias elas vão não mudando tanto, né? A tecnologia de um smartphone de um ano para o outro, então isso naturalmente faz com que tenha uma outra performance, não só no estado, mas também em todo o Brasil. Mas a gente vê saúde e pet como categorias que têm uma maior representatividade no Brasil e ainda o estado não acompanha, não está na mesma representatividade. E aqui, a gente traz vendas por canais. O que a gente está falando de vendas por canais? Lojas especializadas e marketplaces. Então, é o que vende através de uma loja e o que vende através do canal marketplace. A loja especializada não necessariamente é uma loja gaúcha. A gente está pegando todo aquele bolo de vendas que a gente viu em faturamento e a gente está olhando o canal de venda. Foi uma loja especializada ou foi através de uma Magalu, de um Mercado Livre, através de uma loja de departamento, uma loja de marketplace? Então, nesse conceito de loja especializada versus o canal marketplace, a gente vê que o Rio Grande do Sul ele tem uma representatividade maior em vendas de marketplace do que o Brasil. Isso pode, sim, ter alguma associação com a questão das chuvas, porque a partir do momento que as lojas especializadas também podem ser os lojistas aqui da região, isso faz com que o consumidor, para buscar o seu produto, procure mais os marketplaces para acessar o que ele deseja comprar. Então, a gente tem, em média Brasil, hoje, todas as vendas, 68,6% do total das vendas, elas são realizadas através de marketplace, e quando a gente vai fazer essa comparação com o estado gaúcho, a gente tem 75,8%. Então, uma força aí dos marketplaces como um canal importante de vendas aqui para as lojas especializadas do estado. E aqui a gente vai trazer um pouco desses resultados, desde ali de abril, finalzinho de abril, início de maio, para compartilhar com vocês.
Aqui a gente tem 31 de março, 5 de abril, 10 de abril. Então, quando a gente começa o finalzinho de abril e início de maio, a gente tem esse vale, que é naturalmente o faturamento, a partir do finalzinho ali, ó, 27, as chuvas iniciaram dia 27 de abril. O que acontece com o faturamento do varejo digital aqui no estado? Tem esse vale, que a gente tem um potencial de perda de 293 milhões no faturamento. Então, quando a gente pega o que a gente teria de projetado e o que aconteceu, ali no início de maio, a gente percebe esse potencial de perda de 293 milhões, que foi uma queda de faturamento durante 22 dias aqui do mês de maio, que começa a ter uma recuperação lá no início de junho, que está os 5,5%, que é o que representa o faturamento do Estado no e-commerce como um todo. Aquele mesmo vale que a gente viu, ele está aqui, ó, que é o 27 de abril, para a gente ver como é que vai ser essa retomada. A gente percebe que existe uma recuperação até o final de julho, onde a gente tem um faturamento adicional de 412 milhões. Então, a queda que tem, ela recupera e gera um faturamento adicional de 412 milhões. Daí vocês vão dizer, pô, mas eu não senti isso no meu negócio, eu não vi essa recuperação na minha loja. O dinheiro está na mesa e o consumo está acontecendo. O ponto é que, quando a gente fala de canais online, não necessariamente as marcas que estão sendo procuradas e compradas, elas são as marcas que estão aqui. Então, a gente acabou de ver que o Rio Grande do Sul tem uma média de compras em marketplaces maior do que em outros estados, maior do que a média no Brasil. Então, o fato de estar tendo essa recuperação... Deixa eu só voltar. O fato de estar tendo essa recuperação não necessariamente é algo que vai replicar diretamente na realidade de todos vocês. Claro que esse efeito dos 412 milhões de recuperação, ele também desempenha de uma forma diferente em cada categoria. Então, a gente vai olhar aqui no próximo slide as principais categorias que aqui no estado elas cresceram. Independente, as compras partiram do estado, mas onde foi feita a contratação desse produto, onde foi feita a compra, não necessariamente são as marcas aqui do estado. Quando a gente vê o desempenho por categoria, nós temos... É que por aqui eu enxergo melhor. A principal categoria em crescimento, móveis, e daí entra muito cama, colchões, entra nessa categoria de móveis. Então, foi uma das categorias que, pós-enchente, apresentou a principal crescimento de 50,9%. Depois nós temos eletrodomésticos, com 39,6%. E depois nós temos eletrônicos. Quando a gente pega, por exemplo, ali moda e acessórios, que é uma categoria que puxa bastante o estado, a gente percebe uma queda. Não era a prioridade das pessoas, talvez, naquele momento, até em virtude de algumas doações que aconteceram, mas a gente percebeu que moda e acessórios não teve uma recuperação. Então, aquela recuperação de faturamento que a gente viu, ela não tem o mesmo efeito quando a gente analisa na categoria de moda. Porém, quando a gente vê móveis, quando a gente vê eletrodoméstico, ela tem esse comportamento, considerando também que as vendas, os 25%, lá 24% que a gente viu de representatividade do que é compra em loja especializada e marketplace. Então, a recuperação em termos de dinheiro girando no estado, ela aconteceu. Eu acho que o que a gente precisa debater bastante no dia de hoje é ver como que a gente aproveita isso, fortalecendo os negócios aqui do estado. Como que a gente viu em vários... São Paulo, assim, muito incentivo para comprar as marcas gaúchas, mas como povo gaúcho mesmo, a gente consegue se ajudar e se fortalecer para que toda essa demanda que existe, e ela é crescente no e-commerce, ela fortaleça os negócios daqui, os negócios aqui da região. E daí a gente vai falar de Black.
né, que aconteceu semana passada, a gente terminou aí o mês de novembro, e a gente vê naturalmente uma movimentação do Estado e uma participação na Black que confirma um pouco o que veio acontecendo pós o período de enchentes. Quando a gente olha o mês de novembro como um todo no Brasil, a gente observou um crescimento de... A gente teve um faturamento em novembro de 36,7 bilhões. Foi 8,6% do que novembro do ano passado. 2023 não foi um ano muito bom em termos de resultado, tanto para o varejo como, naturalmente, para a Black Friday, mas a gente tem um faturamento de 8,6. A gente vem crescendo mês a mês. É natural que o crescimento em novembro, às vezes, ele tenha um percentual menor, porque ele tem uma base de comparação maior. Novembro é o mês que mais vende, que mais vendas tem no e-commerce. Então, a gente tem aí 8,6 de crescimento comparado ao ano passado e 36 bilhões de faturamento esse ano. 96 milhões de pedidos e um ticket médio de 380. O que a gente observa na Black? O ticket médio ele tem uma queda em virtude da cesta. Então, às vezes, as pessoas procuravam a Black para comprar produtos somente de alto valor agregado. E, cada vez mais, a gente vê outras categorias que têm um ticket médio menor participando. Então, a gente vê beleza e perfumaria, que tem produtos de maior valor agregado, mas também itens de menor valor, tendo um aumento de sua representatividade, no seu volume de vendas. A gente percebe a própria parte de automotivo, que tem um ticket maior, mas em termos de representatividade, não era um segmento que vendia e ele aumentou bem a sua representatividade esse ano. Então, o ticket, a cesta de pedido, ela contribui, às vezes, para que possa ter um aumento ou uma redução do ticket médio. O próprio smartphone e a parte de telefonia, que tem uma queda, ela acaba contribuindo menos, porque tu tem um valor, um ticket médio maior, e a partir do momento que a representatividade desta categoria ela reduz, isso vai, sim, refletir no ticket médio que a gente tem nas vendas. Aqui a gente traz, o azulzinho é os 4 dias da Black e o verdinho é o resto do mês de novembro. Os 36 bilhões que a gente falou é resultado total do mês de novembro. O que acontece? Cada vez mais a Black não está concentrada somente naqueles dias, naquela sexta-feira ou naquele final de semana. A gente tem, até com os asiáticos lá, com os próprios empresas chinesas, o dia 11/11, que é o dia do solteiro. Então, tem muita campanha, muitas promoções que acontecem no dia 11/11, e isso provoca o nosso varejo para que ele precise antecipar suas campanhas também. E a chegada dessas grandes plataformas também faz com que a gente antecipe essas campanhas para não estar concorrendo na parte de Google, de campanhas de marketing digital, com esses gigantes naquele período. Então, cada vez mais, a Black Friday ela começa a ser uma ação de todo o mês de novembro, e algumas marcas começaram no final de outubro, para não ter essa concorrência ali durante o mês de novembro. Então, a gente percebe esse espaçamento, tratar a Black como uma ação do mês todo do mês de novembro. E esse gráfico ele traz o quê? Que quando a gente pega o resultado de novembro, a gente percebe que, cada vez mais, as vendas concentradas nos 4 dias, o que eu estou chamando dos 4 dias? A quinta, porque tem aquela virada de quinta para sexta, que às vezes tem a expectativa de um maior desconto na sexta. Então, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a gente está chamando que os 4 dias da Black é exatamente quinta e sexta, e o final de semana coladinho na Black. E os demais dias do mês de novembro. A cada ano, a concentração das vendas do mês de novembro, que estão concentradas nesses 4 dias, elas acabam reduzindo. E é isso que mostra o gráfico. Então, a importância de ter ações durante todo o mês de novembro, porque só no momento da Black pode ser que o consumidor já esteja mais descapitalizado. Claro que esse ano, na Black Friday, casou o último dia do mês, então teve algumas empresas que pagam o salário. Tem a questão do 13º, que a primeira parcela e a data limite foi no dia 29. Então, diferente do ano passado, que a Black caiu no dia 24, esse ano caiu no dia 29. Então, a gente pega aí um consumidor capitalizado com o dinheiro que ele usaria em dezembro, e não necessariamente o dinheiro que ele usaria em novembro, né?
Então, 24% das vendas do mês concentrada nos 4 dias e 75% concentrado durante todo o mês de novembro. E quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, os 4 dias, então o mês foi lá 37 bilhões, quando a gente fala dos 4 dias, a gente teve no Brasil 9,38 bilhões, 10% a mais do que os 4 dias do ano passado. E quando a gente traz isso para uma realidade de região sul, a representatividade de vendas ela tem 35,9% no Paraná. Paraná é um pouco maior que o Rio Grande do Sul em termos de habitantes, mas 35,9% das vendas concentradas no Paraná, 34,7% no estado do Rio Grande do Sul e 29% em Santa Catarina. Então, o Rio Grande do Sul aí como o segundo principal estado em termos de representatividade, coladinho com o Paraná. Quando a gente pega o 1,4 bilhão, que é o que girou na região sul, o Rio Grande do Sul, nesses 4 dias, a gente está falando de 499 milhões. Um crescimento de 11,4% comparado ao resultado dos 4 dias do ano passado. Então, tem um crescimento, inclusive, menor do que na região do Paraná. Santa Catarina, por ser uma base, também uma representatividade menor, cresceu 18%, mas a gente tem aí o Rio Grande do Sul com 499 milhões e 11% de crescimento nas suas vendas. E aqui a gente traz, por categoria, um comparativo de 2024 com 2023. As categorias que tiveram maior desempenho. Então, a gente vê que eletrodomésticos teve uma estabilidade, um crescimento de 1,7%. A gente percebe eletrônicos, telefonia, moda e acessórios com uma queda comparando o estado esse ano com o ano passado. A gente vê o item de ar e ventilação crescendo, então a gente não observou grandes promoções de ar-condicionado durante o mês de novembro. Então, muitas pessoas concentraram as suas compras ali no período da Black. O que, quando a gente está falando de ticket médio, o consumidor ele tem uma propensão maior, ele se prepara para comprar na Black. E daí ele vê o melhor desconto que ele pode conseguir no item que ele quer. Então, ar e ventilação acabou tendo um bom crescimento esse ano, mas é uma categoria que ela vem aumentando a sua representatividade, naturalmente pelo seu faturamento e em virtude das questões de clima também, mas esse ano ela puxou um pouco essa questão de faturamento. E isso também aconteceu aqui no estado. Da informática, móveis, a gente tem um crescimento. Móveis tem muita parte de cama e colchões, que é uma das principais subcategorias dentro de móveis. E daí as demais categorias, saúde, com um crescimento significativo, a gente percebe, e a parte de pet também. Então, essas são as evoluções de vendas das categorias na Black desse ano, comparado aos 4 dias do ano passado. Rio Grande do Sul, nessa visão. E dezembro, para ir concluindo aqui esses números com vocês, como que vai ser dezembro? A gente termina a Black coladinho em dezembro, então isso pode manter o consumidor engajado para comprar em dezembro, ou isso desafia o resultado do mês de dezembro. Então, olhar os números, como foi a nossa Black, e entender como que a gente faz um bom mês de dezembro, acaba sendo bem importante. Então, quando a gente traz o mês de dezembro, as principais categorias em vendas, a gente vê brinquedo. Então, a gente acredita assim, que as lojas que têm dentro do seu portfólio itens de brinquedo é um dos principais crescimentos no mês de dezembro. Depois, ar e ventilação segue, pelas questões de clima, segue vendendo bem. Esporte, lazer, moda e acessórios. Depois, eletrodomésticos e beleza e perfumaria. Então, essas são as principais categorias que devem apresentar crescimento de vendas no mês de dezembro, para uma preparação aí para o Natal. Quando a gente olha em brinquedos, tem as subcategorias. Então, a gente fala aí de bonecos, de veículos, mini veículos. Então, quais são as subcategorias dentro de brinquedos que vai ter uma procura maior do consumidor e, naturalmente, um crescimento no seu faturamento? A gente abre também eletrodoméstico, porque é sempre bem procurado.
E eletrodoméstico, a gente percebe que itens como freezer, geladeira, cervejeira, esses itens que preparam mais o consumidor para o verão, é um bom potencial de vendas agora para o Natal, agora para o mês de dezembro. Então, a gente acredita que essas subcategorias também vão apresentar um bom crescimento nos nossos monitoramentos lá da Neotrust Conf. Beleza e perfumaria. Beleza e perfumaria através de perfumes, porque quando a gente fala de fragrância, naturalmente tem um ticket médio maior, mas os produtos, protetor solar, cuidados com o corpo, com a face, são itens que vendem muito bem e que cada vez mais vêm sendo procurados. A pessoa gostou, recebeu uma amostra de uma fragrância, ela sim já conhece aquela marca, ela vai comprar pela internet porque tem uma comodidade maior para ela escolher aquele produto. Então, tem uma aposta, sim, do Natal movimentar bem a categoria de beleza e perfumaria. E a gente traz aqui eletroportáteis. Eletroportáteis, a gente não percebe um crescimento na categoria como um todo, a gente pegou algumas das categorias para mostrar para vocês o tipo de granularidade e de acompanhamento que a gente consegue. Mas, quando a gente fala de eletroportáteis, a gente tem crescimento somente no item de batedeira, que talvez seja um item que, para presentear, às vezes ele é mais utilizado. Mas essas são algumas das aberturas que a gente consegue fazer por categoria, desde a parte do perfil daquele consumidor que está comprando mais a categoria A ou B, com uma visão bem desse perfil demográfico que envolve tanto a região, como a faixa etária e a renda desse consumidor. E, para fechar, então, a gente fecha, assim, aí a gente traz as informações por trimestre, desde 2022. Então, a gente tem aí um faturamento, a gente projeta um fechamento do quarto TRI de 96 bilhões no quarto TRI, um crescimento de 15% comparado ao ano passado. E, quando a gente vê Rio Grande do Sul, a gente está falando de um crescimento de 16%, 14 bilhões na nossa projeção. Então, tem demanda, as pessoas vão movimentar, elas vão comprar, a Black mostra isso, os números pós-enchente também, e sim como a gente conecta com esse consumidor e faz com que o nosso produto chegue e seja comprado por as marcas aqui do Estado. Mas o Rio Grande do Sul apresenta, sim, no quarto TRI, um crescimento superior à média do Brasil, nas nossas projeções aqui da Neotrust Conf. Então, só fechando aqui, os dados, a importância para que a gente possa chegar nesse consumidor, saber quem ele é, onde ele está e o que ele está comprando. Então, é isso, mais ou menos. São bons números, e eu acho que o debate entre hoje e amanhã ele vai ser muito de como que a gente faz com que uma parte desse número realmente ele aconteça dentro da minha marca, com a minha loja. E é isso que a gente trouxe aqui. É isso, pessoal.